Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Estamos começando mais um programa Perguntar Não Ofende. E o nosso convidado de hoje é Flávio Werneck. Ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal e vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. É o assunto do momento, né, Flávio? Muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você por aqui. Bom, o prazer é todo meu. Um abraço para os ouvintes aqui da Jovem Pan. E estamos à disposição aqui para esse bate-papo, para esse Perguntar Não Ofende. E a gente, na medida do possível e do nosso conhecimento, nós vamos respondendo, que eu tenho certeza que os ouvintes e você tem muitas dúvidas aí. A gente vai tentar sanear essas dúvidas todas. A primeira pergunta, que é uma pergunta nacional. Como é que a Polícia Federal recebeu a troca de direção? Bom, os policiais federais, como um todo, já vinham pleiteando essa troca do Leandro já faz algum tempo. Leandro Daello, do Leandro Daello, já estava há 6 anos. 6 anos. O pessoal tinha até um apelido, era Leandro Daello, o longevo, tendo em vista que ele passou por 6 ministros da Justiça e tinha uma habilidade muito grande para trabalhar isso e permanecer durante esse longo período, com esses 6 ministros com diferentes ideias, e ele permaneceu no cargo. Habilidade política. Habilidade política muito boa. E então a gente já tinha esse pleito por conta de problemas internos. Nós tivemos um número absurdo de suicídios na gestão Daello. Suicídios. Nós tivemos 51 mortos durante a gestão Daello. Dessa, mais da metade, 26, foram policiais que tiraram a própria vida. Se nós fôssemos um país, nós seríamos o 7º país em suicídio no mundo durante a gestão Leandro. Nós tivemos o acirramento dos ânimos entre cargos, não só entre agentes e delegados, mas o acirramento de ânimos entre escrivães, papiloscopistas, peritos, servidores administrativos, ou seja, não houve uma tentativa de diminuição dessa briga interna, dessas tensões internas, que é um papel muito importante para um diretor-geral. É o diretor-geral que cuida disso. É o diretor-geral que tem que cuidar disso. A que vocês atribuem esse aumento na taxa de suicídios, que é muito grande, muito impressionante? Nós contratamos, inclusive, a UNB, né, para fazer uma pesquisa de ambiente de trabalho dentro do Departamento de Polícia Federal. Nós tivemos até dificuldade, as pesquisadoras da UNB, inclusive, foram proibidas de entrar no ambiente de trabalho. Olha que loucura que nós tivemos durante a gestão Daello. Então, a gente teve que montar uma barraquinha do lado de fora da Polícia Federal, e as pesquisadoras, sociólogas, psicólogas, entrevistavam os policiais do lado de fora, porque não foi autorizada a permanência dela. 2 tiveram até uma situação muito inusitada, porque no primeiro dia elas ingressaram no ambiente de trabalho com autorização do Leandro Daello, e aí foi dada a contraordem e queriam tirar os questionários delas, né? E aí elas falaram, não, isso aqui é questionário, tem confidencialidade aqui no questionário, nós não podemos entregar para vocês. E aí nós dos sindicatos e das representações tivemos que ir lá conversar para que elas saíssem e explicar que esse questionário tem uma confidencialidade. O colega que fez aquele questionário, ele está confiando nas pesquisadoras da Universidade de Brasília, e toda aquela dificuldade que a gente teve. Mas fato é, a pesquisa deu que o nosso ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho bem deteriorado, nós temos tensões muito grandes, nós temos um assédio moral muito elevado, e a gente precisaria trabalhar isso dentro do departamento. Isso foi encaminhado tanto para o Ministério da Justiça quanto para a Direção Geral. Sem solução. Sem solução. Werneck, você me surpreende com essa informação, até porque eu já, na última conversa que tivemos, eu mencionei um fato que me impressionou bastante, que foi a recepção tida pela Polícia Federal no desfile de 7 de setembro, não só em Brasília, eu soube depois, como em outras capitais. Quando apareceu a Polícia Federal, e apareceram os agentes vestidos normalmente, com viaturas modestas, eles foram ovacionados do começo ao fim. O que me impressionou muito, porque antes a visão do brasileiro, de modo geral, sobre a polícia, desconfia, tem medo e tal. A Polícia Federal, há poucos anos, ela tinha uma imagem de corrupta, de que havia corrupção lá. Por que o povo trata melhor, claro, em função também da Lava Jato,
trata com tanta simpatia a Polícia Federal, que é maltratada por policiais federais e pelo governo? O que acontece? Eu acredito que isso se deu a partir de 96. Né? Nós temos um 96. De 96. Nós tínhamos um histórico de, vamos dizer assim, de regime de exceção, né, até 88. E a Polícia Federal estava dentro desse regime de exceção, com o braço até de uma história pouco bastante lamentável. Bastante lamentável da Polícia Federal nesse período, que fazia parte de um sistema que torturava, que repressão violenta. E dentro dessa situação toda, a gente tinha um policial federal que estava inserido dentro desse sistema de regime de exceção e, mais do que isso, muito mal pago. Então, gerava um ambiente de... Você tem uma imposição de poder por hierarquia, disciplina e mais um servidor mal pago, ele usava daquele poder que ele tinha exagerado para cometer delitos. Isso veio mudando e mudou a cara a partir de 96. A própria Polícia Federal fez o trabalho de saneamento. Exatamente. Né? A própria Polícia Federal fez, a partir de 96, esse trabalho de saneamento. Então, isso não melhorou a autoestima? Melhorou a autoestima para fora. Hoje, todos os policiais federais, inclusive hoje é Dia do Policial Federal. Dia do Policial Federal. Parabéns a todos os colegas policiais federais. Com a maior sinceridade, também cumprimento a instituição aí, porque é um dos pilares aí da democracia brasileira hoje, que resiste. Então, a gente tem esse reconhecimento, todos os policiais federais sabem desse trabalho bem feito que vem sendo exercido pelos policiais federais, mas a gente tem esse paradigma, né? Que é o problema interno. Nós temos o reconhecimento da população brasileira, o reconhecimento de vários setores, e, a contrário senso, nós temos esse massacre interno e essa dificuldade de diálogo interno. Então, como é que foi, nesse clima, como foi recebida a indicação do novo diretor? A gente vê com muito bons olhos a troca de poder. Isso. Né? A gente precisava... Era necessário. Internamente, o desgaste pelo período e por esses pontos todos que foram citados era muito grande. Não havia mais uma ponte de diálogo onde você solicitava e a instituição, o órgão, via se ia cumprir. Vide aí os relatórios da UNB, vide aí todos os documentos que nós encaminhamos acerca de eventuais problemas de recursos humanos e que não foram respondidos. Para você ter ideia, nós tínhamos critérios objetivos para adidâncias, ou seja, policiais federais que iam para fora do país. Critérios objetivos que eram basicamente tempo de serviço e proficiência na língua, né? Isso foi retirado na gestão Leandro Daello, se indicavam só as pessoas que eram mais próximas. O novo diretor foi beneficiado por isso. Foi para a África do Sul, né? Como adido. Então a gente vê e espera, a esperança dos policiais federais é de que seja retomado esse diálogo para que a gente diminua essa tensão interna. Mas como é que foi recebido o nome? Como é que é o nome do novo? Segovia. Isso. O Segovia foi... Fernando Segovia. Como é que foi recebido? Ele foi bem recebido pela categoria justamente por isso. Acho que 70% a 80% da categoria queria a troca, seja qual troca fosse. Mas se surpreendeu com a escolha. Mas houve a surpresa da escolha, porque fazendo um retrospecto pequeno, há 3 meses atrás a gente teve a indicação do Galouro, que era uma indicação que vinha sendo trabalhada. Que era o segundo nome. Era o segundo nome, vinha sendo trabalhado pelo próprio diretor-geral. Saiu na foto com o ministro da Justiça, uma foto que apareceu num almoço ou num jantar. E a gente teve reuniões. Era posse oficiosa. Era um encaminhamento normal. Vamos dizer assim, o ordinário seria o Galouro. E aí houve, há 2 meses e meio, 3 meses atrás, aquela contra-ordem da indicação do Galouro e uma afirmação da permanência do Leandro até 2018. Né? E a gente brincou, o próximo presidente talvez continuasse também em 2019 com o Leandro, do jeito que ia a situação. Então, surpreendeu pela rapidez. Isso foi uma surpresa para todos os policiais federais. Mas a grande maioria recebeu com bons olhos justamente por isso, pela essa dificuldade de trâmite de trabalho interno. O que perturba a nação é o fato de ele ter sido indicado ou ter tido apoio, o Segovia, novo diretor, ter tido apoio de pessoas como José Sarney, como Eliseu Padilha,
São aliados que não ajudam ninguém no Brasil de hoje. Sim. Isso a Polícia Federal não levou em conta? Não, na verdade, não incomoda? Como é uma indicação, e sempre foi uma indicação política... Sempre foi política. Sempre foi política a indicação do diretor-geral. A gente vê com preocupação para acompanhar, para ver qual vai ser o deslinde, como ele vai trabalhar, mas a gente vê com certa normalidade. Lembrando que o próprio Leandro Daello foi indicado pelo Cardoso e pelo, então, a Casa Civil do governo anterior do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Então, a gente também, na época... E nem por isso ele deixou de fazer o trabalho dele. Está perfeito. Né? Então, a gente vê isso com certa normalidade, porque é o que está hoje aberto para a indicação da direção-geral, muito embora nós, policiais federais, tenhamos uma restrição muito grande a esse tipo de indicação. A gente entende que a indicação... Como é que deveria ser? A indicação teria que ser por meritocracia, competência e capacitação. Então, a gente entende que qualquer policial federal ou qualquer um extraordinariamente de outro órgão poderia ser indicado como diretor-geral desde que tivesse a qualificação para tanto. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma empresa privada, a indicação de gestão normalmente cai em cima de um gestor, de uma pessoa que tem o estudo para ser gestor, um administrador ou, a depender da empresa, um economista. E na Polícia Federal, não. Você limita ao cargo de delegado de polícia por força legal. E isso a gente tem uma crítica muito ferrenha a isso. Até porque, como a gente falou, o maior problema da gestão Leandro Daello, o desgaste maior interno, foi na gestão de pessoal. E gestão de pessoal é para gente que tem conhecimento na área. Werneck, eu quero perguntar a um homem sincero como você é, nos conhecemos há pouco tempo, mas já deu para perceber, e é o que o povo brasileiro quer saber. É muito difícil você discursar contra a Lava Jato. Até o Romero Jucá disse que a Lava Jato tem que continuar, o combate à corrupção. Tal. Previsivelmente, o Segovia já chegou a dizer, vamos ampliar isso aí. Tal. A pergunta é a seguinte, você pode ampliar transferindo pessoas para outros lugares e enfraquecendo o coração aí do combate à corrupção, ou você pode manter esse coração intocado e ampliar mesmo. Eu queria que você me dissesse como é que você interpreta essas declarações. Elas são sinceras? É possível enfraquecer a Lava Jato? É possível conter a Lava Jato hoje? Vamos lá. Quanto à Lava Jato, vou falar primeiro da Lava Jato, depois falar do combate à corrupção. A Lava Jato, especificamente hoje, ela já tem mais de 90% da sua investigação sob a tutela do Judiciário e da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Então, se houver qualquer ataque e enfraquecimento à Lava Jato, não vai ser via Polícia Federal, vai ser via PGR e Judiciário. Vem de fora. Né? Então, isso aí, para nós, policiais federais... E ministros, né? O executivo... Isso para nós, policiais federais, está bem claro que, em sede da Polícia Federal, o grosso do trabalho da Lava Jato, investigativo, 100% investigativo, já foi feito. Já foi feito. Então, o que a gente tem hoje são cumprimentos de ordens ministeriais ou de determinações ministeriais da PGR ou cumprimento de ordens judiciais. Então, a população e a imprensa tem que ficar, no que diz respeito à Lava Jato, atenta para eventuais ataques via judiciário e via Ministério Público. E Congresso. E Congresso. Congresso via projetos de lei. Perfeito. Né? Agora, quanto ao combate à corrupção como um todo, esse sim a gente tem que se preocupar e ver quais os próximos passos da direção-geral. A declaração dele foi de fortalecimento. Ele está trazendo, inclusive, um delegado do Espírito Santo para trabalhar nos crimes de combate à corrupção, que vai ser o CGCOR dele, né, o responsável pelo combate à corrupção dele. E nós vemos que há possibilidade de um trabalho ser feito para que as próximas operações de combate à corrupção sejam mais qualificadas ou menos qualificadas. O que acontece é, da Lava Jato, sendo bem sucinto, da Lava Jato, olho em projetos de lei e Ministério Público e Judiciário. E vocês também estão de olho. Nós também. Para outras operações, aí sim nós temos que ficar e olhar quais vão ser os próximos passos dessa nova direção-geral. É um bom sinal essa operação no Rio ou já estava
planejada. Ela já tinha um tempo de maturação. Toda operação ela tem um tempo de maturação. O que é o tempo de maturação? É a investigação ser feita, todas as provas serem colhidas, ali provas técnico-científicas, como cruzamento de dados bancários, quebra de sigilo fiscal, que precisa de autorização judicial. Depois as perícias e os policiais têm que fazer esse cruzamento para ver realmente onde havia o desvio e onde estava a corrupção ali. Então todo esse período já foi feito. Mas é um bom indicativo porque já mostra que a direção-geral não influenciou para que houvesse qualquer dilação. Não adiou, nem e qualquer aviso prévio, porque ficou bem claro em algumas operações que nós tivemos no passado de que vazavam e pessoas não eram achadas, os mandados de prisão, as pessoas estavam fora do país e dessa vez não. As pessoas claramente foram surpreendidas pela operação. Werneck, quando você fala que eu posso deduzir que o policial federal, de modo geral, está insatisfeito. Sim. E quando conversamos há pouco tempo, você me deu vários motivos que justificam a insatisfação. Eu queria que você explicasse, resumidamente, claro, e didaticamente, para que você é didático, para que a população entenda o que significa uma expressão, uma palavra que não milhares de brasileiros já ouviram falar. EIFES. O que significa isso aí? O EIFES é Conta pra gente. O EIFES é o sistema da papiloscopia da Polícia Federal, ou seja, o sistema de identificação de impressão digital que armazena, que é fundamental, que armazena todas as informações de todos os brasileiros que têm passaporte, de todos os brasileiros que já tiveram qualquer tipo de crime cometido. Então, ele é um banco de dados de extrema importância para as investigações técnico-científicas, porque qualquer impressão digital, qualquer vestígio de impressão digital é identificado via sistema EIFES hoje na Polícia Federal. Isso existe desde quando? Isso existe já faz 6 anos. E o contrato, é um contrato? Contrato. Terminou. O contrato de manutenção terminou faz cerca de 3 a 4 meses e não foi prorrogado. E isso nos causa muita preocupação. Não foi prorrogado porque a decisão é de quem? Decisão da direção-geral. Da direção-geral, da ELO, então, da ELO. Não prorrogou. Tem alguma explicação para isso? A explicação técnica foi de que havia uma indicação de que não poderia ser prorrogado porque precisaria de nova licitação. Só que, conversando com os técnicos, os policiais que trabalham na área, eles falaram, Flávio, não havia qualquer tipo de empecilho legal para fazer essa prorrogação. Inclusive, o contrato foi feito e foi assinado pela empresa. A mesma empresa que presta a manutenção, porque poderia ser prorrogado mais uma vez legalmente. O que aconteceu foi que politicamente se teve o entendimento de não se prorrogar. E isso é muito ruim. Porque eu vou dar um exemplo. A que você atribui isso? Eu atribuo essa manobra política... Essa decisão, porque ela é inexplicável. É inexplicável. Pro leigo é inexplicável. Inexplicável. Não dá para entender. Essa decisão política, ao entender dos policiais que trabalham na área, foi de tentativa de nova compra, de nova, vamos dizer assim, tecnologia. Sim. Só que essa tecnologia, inclusive, a empresa já tinha oferecido o que há de melhor no mundo inteiro. É como se fosse um ISO, só tem 4, 5 empresas que têm esse ISO no mundo inteiro. E essa empresa que presta serviço para a Polícia Federal é uma delas. Quer dizer, estava todo mundo satisfeito com a situação. Todo mundo satisfeito. Mudou, e hoje, como é que está? Hoje o sistema está quase colapsando, porque ele precisa da manutenção e tem um número X de identificações que ele suporta. Então, para ele suportar mais, ele precisa da manutenção e ela não vem sendo dada. O que isso, para o pessoal entender... Reflexos disso. Reflexo disso. Se a Garçonier dos 53 milhões fosse estourada hoje, talvez os policiais federais tivessem grande dificuldade de identificar a impressão digital do Gedel e do assessor dele no dinheiro. Ainda conseguiram porque estava funcionando? Ainda conseguiram porque, muito embora já estivesse com o contrato não assinado, já sabiam que o contrato não seria prorrogado, mas ainda estava em andamento o contrato. Foi também por isso que houve problema na área de passaportes? A área de passaportes pode ser afetada também e vai ser afetada no que diz respeito à segurança do nosso passaporte. O nosso passaporte hoje, o brasileiro, ele tem qualquer cara, né? Ele pode ser japonês, pode ser chinês, pode ser árabe. Mais cobiçados do mundo, desde sempre. Exatamente. E nós temos
entre os requisitos de segurança, a inserção no EIFS para que aquela impressão digital fique guardada no sistema para eventuais contrapartidas com o mundo inteiro, inclusive com a Interpol. E isso vai ficar prejudicado porque já está o sistema já está sem manutenção, está no limite de manutenção. O que é que o sindicato do qual você é vice-presidente, a federação do qual você é vice-presidente e o sindicato que você preside querem? Qual é a solução? A solução é, ou a gente faz um novo contrato de manutenção emergencial rapidamente, para que a gente possa fazer essa manutenção, ou a gente acelera uma licitação que vai nos dar aí mais 6, 7 meses, porque uma licitação desse porte diminui 6, 7 meses. Nós estamos falando aqui num contrato de manutenção de 5, 6 milhões de reais. Mas numa nova tecnologia, em torno de 50 milhões de reais. E tem de mudar tudo, né? E tem que mudar tudo. Você perde grande parte do passivo, né? Werneck, o que pouca gente sabe, conhece direito, é a abrangência, né, das atividades da Polícia Federal. Uma delas, por exemplo, é a proteção das fronteiras. Eu tenho, Werneck, com toda honestidade, a sensação de que nós estamos inteiramente desprotegidos nas fronteiras, e eu sei que não é culpa da Polícia Federal. É falta de gente mesmo, falta de equipamento. Como é que é isso? Bom, as nossas fronteiras, constitucionalmente, pelo artigo 144, são da competência da Polícia Federal. A entrada e saída de pessoas, cargas e veículos, sendo bem simples, né? É com a Polícia Federal. Na nossa fronteira seca, para você ter ideia, nós temos em cerca de 17 mil quilômetros de fronteira. E nós temos, no máximo, 1.500 policiais para esses 17 mil quilômetros de fronteira seca. Para se ter uma ideia de comparativo, a Border Policy, a Polícia de Fronteira norte-americana, que só faz fronteira, não faz as outras competências, ela só faz controle de fronteira, ela tem cerca de 20 mil homens para fazer fronteira com México e Canadá. Nós temos vizinhos que são 4 dos maiores produtores de droga do mundo, 3 de cocaína e 1 de maconha. A droga entra direto, droga, a Polícia Federal não pode fazer nada. Contrabando. Nós temos tecnologia que nós poderíamos empregar, mas está parada também. Por exemplo, o VANT. O veículo, como é que chama? Aéreo não tripulado. Não tripulado. VANT. Conta a história do VANT. Quantos nós temos? O VANT, nós temos hoje 2 VANTs. Ele é israelense. Ele é israelense, tecnologia israelense. Ele tem, hoje, nós temos 2. Um encaixotado, que nem sequer foi montado, e um já montado, pronto para decolar. Mas faz um ano que ele não sobe. Só quando tem eleição. Quando tem eleição ele sobe, aparece e mostram as cenas e etc. Mas faz um ano que ele não sobe. E ele é uma tecnologia cara, mas é uma tecnologia muito eficiente. Cada vez que ele decola na tríplice fronteira nossa, Argentina, Paraguai, ele arrecada ou ele consegue detectar cerca de R$1 milhão entre contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas e outros crimes fronteiriços. Dá apoio ao nosso NEPOM, que é o núcleo de polícia marítima da fronteira, da tríplice fronteira, que é um dos mais bem equipados que nós temos no Brasil. Os nossos NEPONs, lembrando, núcleos de polícia marítima, são os responsáveis pelas nossas fronteiras molhadas, no caso, no caso de Foz do Iguaçu, eles trabalham em parceria, então eles lá de cima conseguem detectar e apontar onde a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal vai pegar os crimes cometidos. Nós temos um custo altíssimo, ele custou cerca de 150 milhões aos cofres públicos, e para se ter uma ideia, cada treinamento de policial federal em Israel custou cerca de R$1 milhão. Que é o piloto? Que é o piloto do VANT. Ele precisa ter o treinamento de piloto comercial e depois ele vai fazer o treinamento lá em Israel. Quer dizer, embora não seja tripulado, você precisa do piloto, que é o que vai comandar. É mais complexo. É mais complexo. É mais complexo. E treinaram para quê? Não usa? Treinaram os colegas, eles ficaram durante 2, 3 anos com o sistema em funcionamento, voando, tendo produtividade, mostrando a efetividade do veículo aéreo não tripulado, mas por problemas de gestão, problemas de recursos humanos, mesmo. Foram afastados. Alguns pilotos com R$1 milhão em investimento foram afastados. Para você ter ideia, tem piloto, eu sei de piloto do VANT, que está trabalhando na fazendária. Nada contra o trabalho de fazendária, mas é um policial federal extremamente capacitado. O trabalho para um piloto de VANT. Exatamente, um piloto extremamente capacitado. É por isso que a Polícia Federal prefere oferecer às Forças Armadas o VANT? Nós fizemos inclusive uma denúncia ao Tribunal de Contas da União desse
desse oferecimento do veículo aéreo não tripulado de forma gratuita para as Forças Armadas. Porque a gente Quem é que fez a oferta? Foi a direção-geral? A direção-geral, Sem consultar ninguém? Na verdade, haviam tratativas, né? Eles fizeram algumas tratativas, as Forças Armadas confirmaram as tratativas, a direção-geral negou e as Forças Armadas confirmaram para a imprensa as tratativas. Nós fizemos a denúncia ao Tribunal de Contas, por quê? Porque é um investimento muito alto da população brasileira, de todos nós. Ele é eficiente, ele pode resolver em muito o problema da Tríplice Fronteira, que é um problema crônico brasileiro, crônico. A Tríplice Fronteira nossa passa grande parte da droga, de armas, que nós temos hoje, é importante, que nós temos hoje nas nossas grandes capitais. E queira ou não queira, o pessoal acha ruim a gente falar isso, mas é mercado. A droga e a arma ilegais, elas são regidas por mercado. Oferta e demanda. Acabou. Então, se eu tenho muita oferta, o preço baixa, eu vou ter mais consumidor. É assim com o crack, é assim com a maconha. Quer dizer, quando o problema da droga se manifesta numa cidade, quer dizer, ela não começou ali. O Rio de Janeiro não produz a droga. Não produz. Não é? Ela vem lá para trás. Exatamente. E a Polícia Federal não pode fazer nada. E nós não temos pessoal suficiente, equipamento suficiente para fazer esse trabalho. A Polícia Federal, ela hoje, com um trabalho muito forte, por exemplo, como eu citei aqui do NEPOM, de Foz do Iguaçu, ela apreende um número muito grande de drogas. Mas é um número, vamos dizer assim, estatisticamente quase irrelevante perto da produção. Nós temos um mapeamento de produção que a nossa apreensão no Brasil não chega a 5 ou 8% do que é produzido nos nossos países vizinhos. E aí não fica tudo para o Brasil, é lógico, vai para Europa, Estados Unidos e Ásia, essa droga ilegal, né, essa produção de cocaína, de maconha, só que passa por território brasileiro. Então era competência nossa evitar que ele passasse por nosso território. Olha só, Werneck, como nós temos tantos temas a tratar que já estamos combinando um Roda Viva. Pelo menos você vai ter mais um pouco de tempo. Eu queria que você aproveitasse os minutos finais, temos ainda 3 minutos, para falar o seguinte, dar o recado para o povo. Do que a Polícia Federal precisa com mais urgência? Os salários são razoáveis hoje. Os salários nossos, nós tivemos uma recomposição inflacionária no último ano. O nosso presidente, infelizmente, adiou as parcelas do ano que vem, né, via medida provisória. Isso é um absurdo porque foi só recomposição inflacionária. Nós vamos lutar contra isso no Congresso Nacional. Os policiais federais vão lutar contra essa situação no Congresso Nacional, do adiamento das parcelas. Mas a nossa remuneração, ela só precisa de uma, vamos dizer assim, de uma readequação. Nós temos alguns policiais federais que ganham o dobro dos outros fazendo o mesmo trabalho. Perfeito. Fora isso... Se você tivesse duas prioridades para apresentar. Duas prioridades da Polícia Federal. Hoje nós precisamos de uma lei orgânica que discipline as competências e atribuição dos policiais federais, que nós não temos. Nós não temos. Hoje a Polícia Federal ela se fia na competência constitucional do artigo 144 e algumas leis infraconstitucionais que delegaram algumas atribuições à Polícia Federal. Mas não existe uma lei orgânica. Desde 88 que não se passou pelo Congresso Nacional uma lei orgânica dos policiais federais. Segunda prioridade? A segunda prioridade nossa seria equipamento e policiais federais para trabalhar. A pergunta final. O povo pode continuar confiando na Polícia Federal, apesar dessas carências? Hoje no Dia do Policial Federal, eu posso falar claramente que vocês que estão nos vendo aqui hoje, nos ouvindo, vocês podem confiar nos policiais federais. Hoje nós temos uma gama de policiais federais que está dedicado ao combate à criminalidade. Desconfiem de quem tem de fornecer equipamentos, verbas para a Polícia Federal. Exatamente. O que a gente precisa é do apoio da população para que não haja o sucateamento da Polícia Federal, para que a Polícia Federal não volte a ser uma Polícia Federal de antes de 88. Perfeito. Uma Polícia Federal pequena, ela se apequene. Perfeito. Flávio, muito obrigado pela entrevista, pela sinceridade das respostas. Acho que fizemos um bom trabalho aqui. Você. Eu que agradeço a oportunidade.
Nós estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem. Temos uma certeza você pode ter, de que quando nós, representantes, estivermos aqui, a gente vai falar com a maior honestidade e abrindo realmente a eventual caixa preta que exista lá dentro. Terminamos aqui o nosso Perguntar Não Ofende com Flávio Werneck, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal e vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Até a próxima.